Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, então, ao crime de receptação. Nós estávamos vendo a modalidade culposa do crime de receptação, tá lá no parágrafo 3º. E olha quem tá aqui, estudando tudo, sabendo tudo de receptação, só que a matéria tá muito legal e eu estou dormindo em pé, de tão legal que a matéria tá, né? Ô, acorda, dá oi. Vamos papar? Quer papar? Ah, agora você acorda. Quer passear? Quer passear? Quer? Quer estudar? Quer estudar? Vamos estudar receptação? Vamos? E passear? Passear você quer, né? Você tá igual meus alunos. Não quer estudar, não. Só quer passear. Né? Bonitinho. Olha só, pessoal. O crime de receptação culposa, ele tá lá no parágrafo 3º e tem a seguinte previsão: adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Percebam, lá no início, quando nós iniciamos aqui a receptação dolosa, eu sempre enfatizei com vocês a seguinte situação: para configurar a modalidade dolosa, né, do caput do 180, né, a chamada receptação própria, necessariamente o agente tem que saber que adquire uma coisa objeto de um crime anterior. Como isso vai ser provado, isso é uma outra questão, mas eu preciso que ele saiba que aquele bem que ele está adquirindo, recebendo, ocultando, transportando, né, qualquer um dos verbos aí do caput do 180, ele tem que saber que trata-se de uma coisa que é objeto de um crime anterior. Porque se ele não souber, aí nós já vamos trabalhar com duas situações: ou com o caso do fato ser atípico, ou com a questão da receptação culposa, né? Nós sabemos que para um crime ter a punição dentro de uma modalidade culposa, eu preciso que haja previsão expressa. E a receptação culposa, ela é o único crime dos capítulos contra o patrimônio que há a previsão de um crime na modalidade culposa. E como que essa culpa ocorre aqui na receptação? Essa culpa, ela ocorre quando o agente tem como saber de alguma forma que aquele bem que ele está comprando é objeto de um crime anterior. Como que isso vai ser auferido no caso concreto? Por exemplo, quando há uma desproporção entre o valor e o preço da coisa adquirida ou recebida pelo agente. Então perceba, se chega para vocês uma pessoa vendendo essa cachorrinha aqui por R$100, vocês têm que desconfiar, porque uma cachorrinha dessa vale o quê? 1 milhão. 1 milhão de euros, né? Então, se vocês compram uma cachorra dessas, que tem como vocês saberem que é uma cachorra, né, de um valor mais elevado por R$100, aí, como você saber que tem alguma coisa errada nessa situação? Justamente pela desproporção que há entre o valor da coisa adquirida ou recebida, e que você está adquirindo, e o valor de mercado dessa coisa. Vou comprar um iPhone 11 por R$1.000, né? Há que se vê aí, sabendo que esse iPhone é original, né? Aí já como se presumir que é uma culpa do agente nesse caso, porque senão seria muito simples, né, pessoal? A gente alegar a escusa aí de que está adquirindo um bem, contribuindo aí, de certa forma, para atividade criminosa anterior. Pela natureza do bem, eu vou comprar um carro, por exemplo, e eu vou lá, levo no mecânico e vejo que a numeração do carro, né, o chassi do carro, está todo raspado. Né? A gente sabe que isso aí é um indício forte de que esse carro é fruto de um crime anterior, de um furto, de um roubo, justamente porque o chassi está raspado. Então, pela natureza ali da coisa, dá para perceber que ela é uma coisa objeto de um crime anterior, uma moto, por exemplo, né? E pela condição de quem oferece. Então, se, por exemplo, vem
né, uma pessoa conhecida aí, né, que as pessoas, né, pejorativamente chamam aí de nóia, né, tem essa expressão, mas vem uma pessoa, né, que é usuária de drogas, né, que a gente vê que não tem condição, ela mesma não tem um aparelho telefônico e me vendendo um aparelho celular por um preço ínfimo, há que se desconfiar que trata-se de uma coisa objeto aí de um crime anterior, de um furto, por exemplo, tá? A pessoa tá me vendendo, tá indo lá na minha casa, vai me vender um botijão de gás cheio por R$5. Eu já posso imaginar aí, pela pessoa que está me vendendo, ou pela também desproporção do valor, de que trata-se de uma coisa, né, de que é objeto de um crime anterior, tá bom? Eu não preciso ter a certeza, por isso que é a modalidade culposa, mas eu tenho que presumir ali que se trata de um bem objeto de um crime anterior, seja pela natureza com que esse objeto me está sendo oferecido, um carro, uma moto com chassi, um carro com chassi raspado, por exemplo, pela desproporção entre o valor da coisa e o valor de mercado também, ou pela condição da pessoa que está me oferecendo aquele objeto, tá bom? E aí, como eu falei, a receptação ela é o único crime contra o patrimônio que é punido na forma culposa. E aí a culpa, no sentido, a gente não vai trabalhar com aqueles conceitos de negligência, imprudência e imperícia. A culpa que o legislador expressou, deixou, aliás, de forma expressa no parágrafo 3º, as situações que vão configurar essa culpa aí do agente que vão fazer com que ele responda pelo crime de receptação, tá bom? E é uma pena menor porque a receptação é atitude de culpa e não de dolo, tá bom? E aí a gente vem com a questão da autonomia da receptação. Parágrafo 4º diz o seguinte: a receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Olha só, eu falei para vocês que a receptação ela é um crime acessório, ela não é um crime autônomo no sentido de que, para a existência da receptação, eu preciso de um crime anterior. Mas agora eu tô vindo e falar para vocês que a receptação, de certa forma, ela tem uma autonomia. A autonomia que eu tô dizendo aqui para vocês, prevista no parágrafo 4º, é o seguinte: eu não preciso necessariamente de que o autor do crime anterior seja encontrado, seja punido, de que o crime anterior tenha sido julgado. Então, percebam, para que a pessoa responda por receptação, basta a prova da existência de um crime. Ou seja, basta a existência material do crime. Às vezes eu sei que é um objeto de um furto, mas eu não sei quem é o autor do furto. Como que você sabe que é um objeto de furto, por exemplo, um celular que a Úrsula comprou? Por exemplo, eu sei porque tem um boletim de ocorrência registrado ali, que naquela região, naquela redondeza, um celular com aquelas características foi objeto de furto. No julgado que eu coloquei no material de vocês, é bem interessante que foi justamente esse. O agente ele tinha um iPhone e por aquela busca, né, do iPhone, pelo buscar iPhone, ele conseguiu identificar a localidade que o iPhone dele estava. E quando ele chegou lá, esse iPhone já estava numa loja que o cara era especialista em desbloquear, né? Que o iPhone, claro, ele vem bloqueado e a loja era especialista em desbloquear iPhone. E aí conseguiu-se aí apurar as pessoas envolvidas tanto no furto quanto na receptação, tá bom? E punir aí os agentes pelos respectivos crimes, tá? Então, quando eu falo, pessoal, que há uma autonomia na receptação, é nesse sentido. Ela é um crime acessório, porque ela precisa de um crime anterior para que ela se configure, mas eu não preciso que esse crime anterior tenha sido julgado, que o agente tenha sido condenado, perceberam? Basta a prova de que esse crime existe, como, por exemplo, um boletim de ocorrência, registrando aí um furto, um roubo relacionado a esse objeto, tá bom? A chamada receptação privilegiada. A receptação privilegiada, ela tá lá no parágrafo 5º do Código Penal, que diz o seguinte: na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário e
pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Qual que é a hipótese do parágrafo 3º? É justamente a hipótese da receptação culposa. Então, olha só, na hipótese da receptação culposa, o juiz pode deixar de aplicar a pena dependendo das circunstâncias do caso. Quando? Por exemplo, pessoal, esse caso do botijão de gás. A pessoa subtraiu um botijão de gás, né, da pessoa e passou esse botijão de gás e esse botijão de gás acabou sendo comercializado aí. A pessoa até tinha como saber que aquele botijão de gás era objeto de um crime de furto, porque era um usuário de drogas que estava vendendo. Quanto que custa aí um botijão de gás? Acho que mais de R$50. Essa pessoa que já pelas características, né, ser usuário de droga, né, que a gente sabe que eles têm o hábito mesmo de trocar coisas por droga, vender produtos para conseguir dinheiro, para sustentar o vício. E nessa situação, ele está vendendo para a pessoa teria como saber, mas é um botijão de gás, foi comprado por R$5, a pessoa é primária, nunca cometeu crime nenhum, o juiz pode deixar de aplicar a pena nesse caso, a pessoa não vai receber punição nenhuma, tá? E aí, por expressa determinação legal, mas aí o juiz só vai deixar de aplicar a pena se para a hipótese em que o agente não conhecia a circunstância, ou seja, o crime anterior, mas ele tinha como saber, seja pela desproporção aí do valor da coisa que ele está comprando, seja pelas características da pessoa que está vendendo, tá? Então aqui o juiz só pode aplicar o perdão judicial se estiverem presentes duas situações concomitantes. Primeiro, se o agente for primário, e segundo, se a receptação, aliás, for culposa. Por quê? Porque na receptação dolosa, o juiz ele vai aplicar uma outra regra. Estão lembrados da regra do furto privilegiado que nós estudamos, que está lá no parágrafo 2º do 155? Então, a hipótese do furto privilegiado também se aplica aqui para a receptação. Ou seja, há também a hipótese da receptação privilegiada. O que é o furto privilegiado, pessoal? O furto privilegiado é a situação em que o agente é primário, a coisa furtada ela é de pequeno valor, o juiz ele pode aí considerar o seguinte: substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuir essa pena de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Então isso é a situação do furto privilegiado. E aí o legislador vai dizer, olha, a mesma situação que eu aplico quando eu tenho um furto privilegiado, eu também vou aplicar ao crime de receptação. Então o legislador estendeu essa situação, né, esse benefício, e aí a gente fala em receptação privilegiada, tá bom? Não vão se confundir aqui, pessoal, uma coisa é furto privilegiado, outra coisa é receptação privilegiada. São as mesmas circunstâncias, o agente que praticou a receptação dolosa, se ele for primário, e se a receptação for de um bem, a gente viu que a jurisprudência considera coisa de pequeno valor aí, aquela coisa que é inferior a um salário mínimo, nesse caso, o juiz, ele pode aí ou substituir a pena de reclusão pela de detenção, daí que o regime inicial fixado pelo juiz não vai poder ser o regime inicial fechado, só vai poder fixar o semiaberto ou aberto, ou diminuir aí na terceira fase de dosimetria essa pena de 1 a 2 terços, ou ele pode falar também, não, eu vou aplicar somente a pena de multa. Isso aí vai variar, vai depender das circunstâncias concretas, de como que a receptação foi perpetrada, né, do valor do bem, se foi 50, 100, 500, 600, R$1.000, tá bom? E aí, então, o juiz pode aplicar a receptação privilegiada. É muito importante que vocês fiquem atentos, pessoal, e se recordem dessas situações em que o legislador estende esses benefícios do furto privilegiado para os outros crimes. A gente viu a questão no estelionato, na apropriação indébita, agora estamos vendo também na receptação. Por quê? Porque esse é um ponto importante para vocês trabalharem
na defesa, para conseguirem aí para o cliente de vocês uma situação mais benéfica, né? Vejam bem, pode ser que vocês consigam fazer com que o juiz aplique só a pena de multa para essas situações, tá bom? E aí, percebam, aqui o privilégio ele só vai valer para a figura dolosa, para a receptação do caput, do artigo 180. Porque se a receptação for culposa, aí a gente aplica o perdão judicial, tá previsto na primeira parte do parágrafo 5º, tá? Que é mais benéfico ainda, até porque o crime se deu de forma culposa. E aí, pessoal, a doutrina traz a seguinte situação: receptação da receptação. O que é isso? Imagina que eu compro um celular que eu sei que é objeto de um crime anterior, e aí eu passo esse celular para frente e a pessoa sabe que a Úrsula comprou um celular que foi objeto de um furto, por exemplo, e ela compra esse celular sabendo dessa situação. Percebam, quem cometeu o crime de receptação aqui? A Úrsula e a pessoa que está comprando da Úrsula sabendo que a Úrsula comprou o celular furtado. Deu nó na cabeça? É a chamada receptação da receptação. Eu comprar um objeto que foi receptado. É isso. Eu compro, Úrsula compra do José um aparelho furtado e a Úrsula vende para a Maria sabendo que a Úrsula comprou um celular objeto de furto. Tanto a Úrsula aqui quanto a Maria vão responder aqui pela receptação própria. A Maria cometeu receptação da receptação e a Úrsula receptação. Então é possível aí que o crime de receptação ele ocorra em cadeia. À medida que as pessoas vão vendendo ou vão passando para frente o bem objeto aí de um crime anterior, e as pessoas que vão adquirindo, recebendo esse bem, vão tendo conhecimento aí dessa cadeia e da origem criminosa desse bem, tá bom? Parágrafo 6º, ele traz uma outra modalidade qualificada da receptação. A primeira que nós falamos estava relacionada à situação em que o agente, ele utiliza aí desses objetos, frutos aí, né, de crimes, no exercício de atividade comercial e industrial. Aqui eu tenho uma outra situação que também tem um desvalor maior e faz com que essa conduta seja qualificada, né? Ou seja, o legislador, aliás, ele resolveu elevar os limites mínimos e máximos da pena fixada da receptação, de acordo aqui com o parágrafo 6º, com a natureza do bem. Quando o bem, objeto do crime anterior, for um bem que tem uma natureza pública, for um bem público, o que é um bem público? Que pertence ao patrimônio, né, da União, do Estado, do município, das autarquias ou fundações públicas, das empresas públicas, sociedades de economia mista, de empresas concessionárias de serviços públicos, as empresas que fornecem energia elétrica, gás, que fornecem água, né? Aplica-se em dobro a pena no caput prevista nesse artigo. Então, olha só, é claro que se o bem objeto aí da receptação é fruto de um crime anterior e esse bem é um bem público, toda a coletividade ela está sendo lesada. Por isso é uma situação mais reprovável e por isso uma situação que qualifica. Só um detalhezinho, pessoal, só para aprofundar. Quem estiver estudando por autores diferentes, acho que o Sanches, né? Sempre quando o legislador traz essa situação, aplica-se a pena em dobro, aplica-se a pena no triplo, sempre, eu já comentei isso com vocês em outros, né, crimes em que há disposição semelhante. E aí, todas as vezes, há essa celeuma e a doutrina se divide se trataria-se de causa de aumento ou de qualificadora. Eu estou com o Greco e com o Masson no sentido de considerar que quando o legislador dispõe que a pena aplica-se em dobro, nós temos aqui uma modalidade qualificada e não uma causa de aumento, tá? Então, a pena aplica-se em dobro, eu vou considerar aqui que os limites mínimos e máximos dessa pena, eles são considerados em dobro aí, quando se tratar aqui, no caso do parágrafo 6º, de bens de origem pública, tá bom? Então, a natureza jurídica desse parágrafo 6º, ela é divergente,
mas o meu entendimento, junto com o entendimento do Greco e do Masson, é de que trata-se de qualificador e não de causa de aumento, ok? Só uma observação que é importante aqui que vocês saibam, é que quando o bem objeto da receptação, né, fruto do crime anterior, for um bem público, ou seja, pertencente aos entes da administração direta ou indireta ou a concessionários de serviços públicos, essa situação é mais reprovável e vai fazer com que a pena seja aplicada em dobro, ok? E aí, para a gente finalizar, eu trouxe uma questão para vocês perceberem o seguinte. Tem um crime que chama favorecimento real. Eu vou deixar o artigo desse crime, nós não estudamos esse crime ainda, mas pela leitura do artigo dá para vocês entenderem um pouquinho para a gente conseguir resolver essa questão. Essa questão foi uma questão da VUNESP, da Banca VUNESP de 2018, do concurso de juiz substituto lá do TJMT. É o seguinte, José revela a seu amigo João que tem a intenção de furtar determinado veículo e, considerando que João é dono de um ferro velho, lhe propõe a compra do referido veículo após a consumação do furto. O João aceita a proposta e, após o furto, compra o referido veículo de José. Considerando a situação hipotética, João terá cometido o crime de... A questão exige, né, do examinando que saiba qual é a tipificação da conduta do João. E aí, o João cometeu furto qualificado, o João cometeu receptação qualificada, furto simples, receptação simples ou favorecimento real. Vamos lá entender essa questão. Eu não vou dar resposta para vocês agora. Essa questão nós vamos discutir no fórum. Bem polêmica a questão. E é uma questão que eu achei ela muito abrangente, porque ela é uma linha tênue que abrange várias matérias. Vocês vão precisar, já deixo uma dica, de irem lá na parte geral, lembrar do concurso de pessoas, estão lembrados? Lembrar dos requisitos do concurso de pessoas, tá? Quais são os requisitos aí do concurso de pessoas? Dê uma olhada no nosso material dos requisitos do concurso de pessoas, que talvez vocês consigam chegar a uma conclusão aí. Não falo mais nada, tá bom? Um abraço para vocês. Obrigada. Tchau, tchau.